Esta conferência será gravada agora. Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais um momento de chat da FBTS. Muito bom tê-los aqui novamente. Hoje foi intenso, né? Aos que estavam comigo na parte da manhã, depois na parte da tarde, e agora ó, o Reginaldo já está. Reginaldo está aí desde manhã. Foi tenso, né? Tivemos, acho que o Silas também estava conosco desde a parte da manhã. Não sei se o pessoal vai chegando aos poucos, né? Provavelmente, porque alguns até estão nos assistindo deslocando-se, né? Houve colega que falou que assistiria deslocando-se, outros já estão no lar, né? Outros. É, esse sou eu, professor. Voltando É para você, né, casa do Reginaldo? trem, metrô e sou eu Que mesmo. Boa maravilha, que noite. Deus guarde o teu retorno ao lar. Boa noite, Silas. Amém, Bom, meu bom querido. estar com você de novo. Nós tínhamos parado na parte de simbologia. Vejam aí se foi isso mesmo, se não me falha a memória, no item 6.6, onde nós iniciaríamos a solda de tampão em furo circular. Não é isso? Se alguém, de repente, puder colaborar, confirmando, Foi, ou até... É isso aí foi esse, mesmo, né? isso mesmo, Maravilha. esse assunto que nós paramos. Beleza, então vamos dar prosseguimento aí. Lembrando que o que ocorre? É importante que vocês percebam que a simbologia, uma dica que eu darei a vocês é que a simbologia, ela é o desenho da junta que será soldada. Então é importante que vocês percebam isso, que quando vocês tiverem a percepção de que a simbologia ela é o desenho da junta, isso vai facilitar. Inclusive, a percepção também que vocês têm que ter é no que diz respeito à linha de referência. O que tiver abaixo é do mesmo lado onde a seta aponta. O que tiver acima é do lado oposto onde a seta aponta. Então, quando eu olhar o símbolo de solda, a simbologia abaixo da linha de referência, para onde a seta estiver apontando, é importante que você compreenda que será um espelho. Então, é com a prática mesmo, com a identidade visual, com quanto mais simbologias você olhar, mais você vai compreender isso. Na parte de solda tampão ou solda de tampão, eu posso ter um furo com a seção que assim eu necessite. Vias de regra, a seção mais tranquila para isso é circular. Então a gente chama de plug weld. Depois nós temos aqui alguns exemplos sobre a simbologia. Então a letra A, ela mostra sempre à esquerda aí como se fosse o real. Então a junta detalhada, como se fosse o que eu vou encontrar na preparação da junta e vou soldar o meu elemento. A da direita mostra um desenho esquemático e a simbologia de solda, ela indicando o que acontecerá para virar o que está na esquerda. Vê que a esquerda ela mostra um desenho técnico, ele está em corte, vê que tem achura, a achura dando identidade que um elemento superior e um inferior, então são distintos, e a geometria dessa junta. Então, por exemplo, como é uma solda tampão, eu particularmente eu prefiro falar, né, solda tampão, mas nós vamos encontrar ali solda de tampão, e nós temos ali uma seção circular. Esse furo, então, ele é dimensionado na direita ao lado esquerdo do símbolo. Então, mostra ali que ele tem, então, um diâmetro, e esse diâmetro, vias de regra, se nós temos ali meio, isso daí, geralmente, o entendimento é que está
na unidade de polegada, né? Então é como se fosse um furo de meia polegada. Geralmente a gente vai utilizar mais a unidade de medida de SI do nosso sistema, então estaria em milímetro. Qual é o diâmetro desse furo? Quantos milímetros? Mas alguns projetos vão prediletar a polegada e não há problema, visto que a AWS é American Welding Society, então ela também vai prediletar as unidades em US, ao invés de SI. Na parte de baixo, vê que o que está sendo informado aí, porque na realidade essas informações são didáticas. O que eu estou querendo apresentar a vocês a partir do simbolismo indicado no exemplo A e depois no B? Eu quero, passo a passo, informar quais são as relevâncias que nós encontraremos, quais são os números que nós encontraremos e o que eles significam dentro da geometria da solda. Então, primeiro, didaticamente está sendo dito assim, eu tenho que informar o diâmetro do furo. Beleza. Onde ele aparece? À esquerda do símbolo. Ótimo. Depois, e se esse furo ele não for uma seção ortogonal ao metal de base? Se ele tiver um escariado na borda, se ele tiver um ângulo, qualquer informação diferente da ortogonalidade dele. Então eu tenho que informar o ângulo, porque fugiu ao padrão de um furo perpendicular ali. Então ele tem uma biselada, ele tem alguma descontinuidade da normalidade. Então tá, se ele tem que ter, informe o ângulo também. E onde eu informo? Na parte inferior do símbolo. Então vê que é didático. Quando você for informar, na realidade, ou você vai informar só o valor do furo, e se eu omitir, a boa prática, a adoção é que, então, ele é ortogonal. Caso contrário, eu teria dado um outro valor. Eu já vi em projeto quem quer chegar e falar assim, olha, X milímetros de diâmetro e 90 graus. Ele informa, para não ter dúvida alguma, do tipo, você não botou porque esqueceu ou você não botou porque são 90 graus, entende? Então, às vezes, é preferível você dar a informação para não suscitar a dúvida, tá bom? Vamos adiante. Aí agora, que mais informação eu posso ter? Então, nós já vimos que eu tenho que informar o diâmetro do furo, eu tenho que informar, porventura, se esse furo tem alguma especificidade angular. Eu tenho que informar se eu tenho que preencher toda a cavidade do furo. Eu tenho que preencher tudo. Eu vou completar até a face superior do metal de base. Como é que é isso? Ou eu vou completar um valorzinho de profundidade, né? De preenchimento de solda. Caso seja assim, essa profundidade, então, do preenchimento, ela vem indicada dentro da simbologia. Então, agora eu já tenho 3 parcelas, 3 parâmetros de informação. O diâmetro do furo, um ângulo, se porventura houver, e a profundidade do preenchimento. Isso se nós estivermos falando de um furo. Agora, se eu estiver falando de múltiplos furos, eu tenho que informar o quê? Eu tenho que informar o passo, que seria, no caso, o espaçamento entre furos, se houver um padrão. E a predileção nossa é que haja, tá? Tal qual uma solda em ângulo, eu tenho a predileção de ter o tamanho ali da perna, a face dos catetos, a altura dos catetos, iguais. Posso tê-los desiguais? Sim, mas não há necessidade na grande maioria. Eu posso ter uma condição, sim, de não depositar tanto aporte térmico num elemento e poder depositar em outro. Daí a gente também ter a opção
de pernas em tamanhos desiguais. Então, diâmetro desse elemento, ângulo caso haja, profundidade do preenchimento e em múltiplos furos, o passo. Só que, quando eu determinar o passo, eu tenho que dizer são quantos elementos. Então, por exemplo, aí na letra D, ele mostra o espaçamento entre os centros dos furos. Perdão. Então, ele diz, ó, o primeiro, ele dista uma unidade, não vamos botar se é milímetro, se é polegada, né? Então, ele dista uma unidade da borda. A partir dele, eu tenho mais elementos distando entre si de 3 unidades de medida. Então, à esquerda do símbolo, eu tenho o diâmetro do furo. Abaixo do símbolo, eu tenho, se porventura houver um ângulo. Dentro do símbolo, eu tenho a profundidade do preenchimento. À direita do símbolo, eu tenho o passo, qual é o espaçamento entre esses furos. E na parte inferior, eu posso ter também, entre parênteses, para não haver confusão com outra informação, eu tenho então a quantidade de furos. Vejam que eu tenho 5 elementos, o primeiro distando uma unidade da borda e os subsequentes a 3 unidades entre si. Até agora ficou claro? É tranquilo, você vê que foram exemplos homeopáticos para ir implementando mais uma informação, mais outra. Agora nós chegamos no exemplo letra E, e esse exemplo então ele vai associar, ele vai agrupar, ele reúne todas as informações possíveis. Imagina então que nós temos mais de um furo, eu tenho que informar o diâmetro do furo, eu tenho que informar a profundidade de preenchimento, eu tenho que informar se existe um ângulo de borda, eu tenho que informar, sendo múltiplos furos, a quantidade deles, eu tenho que informar o passo entre eles. Então, aí, nesse exemplo, ele informa que é um furo de diâmetro 3/4, provavelmente 3/4 da polegada. A profundidade do preenchimento é de 5/8, provavelmente da polegada. Seguindo essa mesma linha de pensamento, o primeiro furo dista a 2, vamos admitir, polegadas da borda. Os subsequentes a 6, existe um escariado de borda desse furo, então ele tem 60 graus ali de chanfro. E eu tenho 7 unidades, 7 furos. Tá claro? Observa que na imagem à esquerda, provavelmente uma vista em planta, onde tem um corte AA, e veja que a figura ela tem ruptura, dando entendimento que existiria para a direita mais 5 furos, só que não houve necessidade, visto que o passo está indexado em 6 polegadas, por exemplo, ele diz, ó, terão mais 5, né, porque são um total de 7, sendo um total de 7, terão mais 5, e os outros 5 manterão o padrão de 6 polegadas entre furos. O corte AA, ele serve exatamente para, no detalhamento do desenho, no detalhamento da junta soldada, eu cotar o ângulo de 60 graus, cotar o diâmetro do furo de 3/4 e cotar a profundidade de 5/8. Perceberam isso? Então, é um artifício de desenho técnico, o corte, para que eu, além de ter a visualização que eu não tinha nesta vista em planta, eu poder cotar essas dimensões. Já na direita, eu tenho um desenho esquemático. Nem o furo ele desenha, não gera corte, simplesmente ele gera uma cota, que é a de 2 polegadas, para dizer o primeiro furo inicia aqui, 2 polegadas da borda da esquerda, mas ele
não cria corte, ele não bota outras cotas, ele não gera nenhuma informação adicional, essa simples, porque todas as outras informações, a não ser a 2 polegadas, estão na simbologia de solda e devem ser decodificadas por todos os profissionais da soldagem, tá bom? Você tem que aprender a ler simbologia de solda. Dúvida até agora? Nós vamos dar um prosseguimento para a solda de tampão, mudando só a geometria do furo. Ao invés de ser um furo circular, é um furo oblongo, né? A ideia do alongado ali, ele é um furo oblongo, é o slot weld. Então, nós viemos aqui da parte do furo circular, que é o plug weld, e agora nós temos o furo oblongo, que é o slot weld. Então, essa ideia de aumento de área resistente ao cordão. Então, todas as vezes que a gente tiver, vamos falar, a alteração da geometria para essa linha de solda de tampão, é por conta da resistência atuante nesse cordão de solda. Então, o princípio é o seguinte: isso é uma peça, isso é um produto, isso é um equipamento. Eu estou unindo 2 metais de base. Existem esforços atuantes nessa peça. Quem tem que resistir à união desses 2 metais de base? O cordão de solda. Então, mediante os esforços atuantes, o cordão tem que ser resistente a ponto de manter a integridade dos 2 metais de base. Ficou claro isso? Então, nessa linha de pensamento é que nós temos essa ideia. Por que eu mudo o meu furo de seção circular para um maior? Por que eu não teria aí os meus elementinhos, né, de seção circular? Tá? Então, essa é a ideia. Olha agora uma particularidade. Quando o furo ele tem seção circular, eu tenho uma informação só que mata, perdão a expressão, eu tenho uma informação só que resolve a geometria do furo, que é o diâmetro, visto que ele tem seção circular. Quando eu tenho um furo oblongo, eu não resolvo com uma informação só, certo? Por quê? Ele é um furo oblongo, então ele tem uma informação que é a largura e a outra informação que é o comprimento. No caso da largura, ela é um diâmetro. Se você observar, vamos dar um zoom aqui, ó. Se você observar aqui, ó, eu tenho uma semicircunferência. Então, desse ponto, deixa eu ver se eu consigo marcar algo, né? Desse ponto aqui, ó, para esse ponto aqui, eu tenho um diâmetro. Então, na realidade, o que está mostrando aqui, no 3/4, ele é o próprio diâmetro, que eu tenho a semicircunferência. Agora, a outra cota é a cota que vai daqui até aqui, que é o comprimento desse furo. Todos conseguem perceber essas informações que eu estou adicionando ao desenho aí com essa coloração? Então, eu tenho que dar essas 2 informações. Quando eu dou, então, a informação do 3/4, que é a largura do furo oblongo, lembra que eu falei, visto que eu tenho uma semicircunferência, ela é o diâmetro, então ela continua aparecendo aqui. Agora, eu tenho a cota desse escariado aí do furo, 30 graus. E aí, então, ela vem para a parte inferior, como a do furo de seção circular. Eu tenho, então, agora, quantos elementos? Eu tenho
o primeiro iniciando a 5 unidades da borda esquerda, depois mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, após o primeiro, distando 10 unidades. Então, eu tenho a informação aqui de 1, 2, 3, 4, 5. E ela continua aparecendo entre parênteses também na parte inferior junto com o ângulo. Agora, qual é a outra dimensão do furo? A outra dimensão do furo é 3 polegadas, admitindo que seja essa unidade aqui em polegada. Faz sentido. Então, olha ela aqui, ó, à direita. E à direita nós já tínhamos quem? O passe, né? O passo entre os furos, a distância entre os furos, que são 10 polegadas. E ela continua aqui. Então, o único elemento que apareceu diferente, ele foi o elemento de 3 polegadas. Então, esse elemento aqui é o único elemento que apareceu diferente. Vamos botar aqui numa cor uma diferente, mas que a gente consiga ver, né? Então, está aqui a informação de 3 polegadas, que é o único elemento que aparece diferente. O restante é tudo que nós já tínhamos na seção circular. Ficou claro? Tranquilo? Nenhuma dúvida, né? Vê que existe uma técnica, mas existe uma diagramação normativa. Ou seja, o diâmetro sempre à esquerda. Embaixo, se eu tiver algum escariado, algum ângulo diferente de 90. E ainda na parte inferior também a quantidade de furos, porém entre parênteses. À direita, o passo, ou seja, o distanciamento entre os furos. E nesse caso do oblongo, a outra cota, que é o comprimento do furo. Tá bom? Vimos esse exemplo aqui, né? Que é a solda com preenchimento total. E agora nós temos um outro exemplo de furo oblongo, mas com a solda com preenchimento parcial. Então, o que eu tenho que informar? À esquerda, eu tenho que informar o tamanho do elemento. Então, o diâmetro, 3/4. Na parte inferior, o ângulo. Bom, tá aqui, ó. Tá vendo a aresta aqui e a aresta aqui, ó, ortogonal. Então, 90 graus, a gente omite. Quantidade dos elementos, 1, 2, 3, 4. Parte inferior, entre parênteses. À direita, o que eu falo? O passo, 3. Tá aqui, e ele então aparece aqui. O que eu tenho mais de informação? Se eu dei o furo do oblongo, eu tenho que dar o comprimento do oblongo. Olha o comprimento aqui, 2 polegadas também à direita. Então, no oblongo, eu tenho o diâmetro à esquerda, o comprimento à direita. Na parte inferior, eu tenho o ângulo e eu tenho a quantidade de elementos, igual circular. Na parte da direita, na parte inferior, né? Na parte da direita, eu tenho para o oblongo a cota do comprimento e eu tenho também o passo dele igual no circular. E como é um preenchimento parcial, eu tenho que determinar a profundidade do preenchimento, que está aqui em 3/8, provavelmente da polegada. Claro, tranquilo para todos nós? Olha que relevante. Na figura anterior, nós tínhamos aqui o furo oblongo na vertical. Está visto em planta, né? Nesse outro, nós temos o furo oblongo na horizontal. Então, eu tenho que amarrar sempre de uma das bordas X e Y. Isso tem que estar cotado no desenho. Então, aqui, ó, eu tenho que também fazer isso. Aqui, ó, amarrei X e Y e depois os outros é só sequência. Tá bom? Solda de fechamento ou de aresta. Olha que interessante essa solda. Então, exatamente como ela é uma solda na aresta, lembra que eu falei? Prestem atenção que o desenho do símbolo
ele mostra o desenho do elemento que eu tenho. Então, é perceber um símbolo de uma solda de topo, de uma solda em ângulo, de uma solda tampão, de uma solda aresta. A minha percepção, quando eu olho o símbolo, eu entendo. A seta apontou aqui, nesse ponto. É aqui mesmo onde a seta aponta que eu quero, então a simbologia é na parte inferior. Então tá aqui, ó, do mesmo lado onde a seta apontou. A seta apontou aqui, mas eu quero onde ela apontou e eu quero também do outro lado. Então eu quero na direita e eu quero à esquerda, sem problema. Eu posso apontar aqui na direita ou posso na esquerda. E aí o que eu faço? Eu indico o símbolo na parte inferior e indico o símbolo na parte superior. Quando eu fiz isso, eu percebi então que é do lado onde eu estou apontando e do lado oposto também. E aí eu coloco o dimensional dessa solda de aresta. Aqui, uma solda de aresta, também o mesmo algo. Quando eu aponto no lado que eu aponto e eu quero nele, é a parte inferior da linha de referência. Qual é o tamanho, qual é a geometria dessa solda? Eu indico à esquerda do símbolo. Tá bom? Olha o que vai acontecer agora aqui. Eu tenho uma solda nesse exemplo, vamos dar um zoom aqui, para melhorar os que estão em dispositivos aí. Eu tenho uma solda nesse meu modelo E de aresta com penetração total da junta. Então, o que vai acontecer? Ele bota essa simbologia aqui. Verifica que, como eu falei, ó, a simbologia é como se eu tivesse fazendo um espelho do real. Se eu pegar a simbologia e der um espelhar nela, eu rotacionar ela no eixo de referência aí da simbologia a 180 graus, ela vira exatamente a prática da junta aí. Aqui é uma solda de aresta. Boa noite, Valmir. Boa noite, Rafael. Eu tô com uma dúvida aqui, é porque me confundi um pouco, que tá parecendo que a solda da esquerda é uma de topo e a da direita é uma de aresta. Por que acontece isso? Não é. É só uma falha de desenho técnico, né? Na realidade, é porque... vamos lá. Deixa eu tentar fazer alguma coisa aqui que você... Não, eu entendi. A minha dúvida é como que vai ter penetração numa solda de aresta, entendeu? Eu entendi. Não. Não consegui entender. Eu entendi. É Quanto porque é uma dificuldade aí. O colega foi infeliz no desenho técnico da esquerda. Deixa eu ver se eu tenho algum elemento aqui para fazer alguma coisa. Deixa eu ver. Vamos ver aqui, ó. Eu acho que eu consigo te ajudar. Vamos ver aqui. Isso é importante a sua pergunta, tá? Não. Deixa eu ver. Aqui, pronto. Vamos ver aqui se eu consigo te ajudar. Olha o que aconteceu ali. Você consegue ver essa tela que eu estou compartilhando com vocês? Vocês conseguem ver essa tela? Então, vou tentar aqui fazer algo. Ó. Aquele desenho técnico, na realidade, é isso aqui. Ó. O colega pegou esse trecho aqui, ele deu um corte aqui, certo? E aí, ele fez o seguinte, ele disse, ó, vai estar soldado aqui, ó, tá? Vai estar soldado, isso aqui vai estar soldado,
Tá bom? Você conseguiu perceber isso? Não dessa mesma forma, né, professor? A questão é que ele não mostra o corte e também não mostra o rebatimento para baixo. Se ele mostrasse Exato, um é o que eu estou rebatimento, falando. Sim, agora sim. mostraria ela de cima para baixo, o outro lado dela, na verdade. Isso, O outro lado dela. Eu estou tentando ser prático para tentar mostrar a ideia do colega em fazer aquele desenho ali do lado. Só para perceber, porque dá um parecer que seria uma solda de topo, né? Então, esse desenho eu estou rabiscando ele para tentar melhorar e você perceber, vou voltar lá, tá? Perceber o que ele fez aqui na esquerda, entendeu? Então, isso que parece na verdade, está atrás dela. Isso. Então, o que o colega mostra aqui não é a verdade absoluta do que está acontecendo, tá bom? Então, só para você perceber o que está acontecendo e o que ele quis fazer ali e foi infeliz só no desenho, tá? Então, esse desenho, sim, ele precisa ser melhorado. Não entendi, Rodrigo? Esse desenho seria como se fosse uma visão de cima? E não é. Precisava ter uma visão de cima, precisava ter um corte, entendeu? Por isso que eu prefiro fazer isso aqui para indicar para vocês o que ia acontecer. Então, vai acontecer algo aqui assim, ou seja... O desenho pode ser um detalhe, um corte, uma seção dele, só isso. Isso, uma área que ele pegou e ampliou. E o então, pode ser uma área que ele cortou, só que ele não indicou na vista, nessa vista de seção. Não indicou nada, e quando ele mostra essa linha e essa linha, dá a impressão que é um metal de base que tem essa espessura, né? É porque quando ele rebate desse jeito, parece que é negócio de primeiro diedro, segundo diedro. Isso. E o que ele, na verdade, a gente pode considerar... só primeiro ou terceiro, né? Isso. A gente pode considerar aqui o tal daquela... de uma vista de detalhe, né? Que é ampliada, né? Mas... Isso, seria vista misturada com corte para chegar em alguma coisa parecida com isso, tá? Então, realmente, houve uma infelicidade ali. Eu peço, então, que vocês... Não, Davi. O desenho da direita, ele mostra ela numa vista lateral, de frente, na verdade, para a gente. O desenho da esquerda, no caso, estou olhando o computador aqui, ele mostra a parte de trás da peça que foi soldada. Entendeu? Eu sou dimensional, mas quando eu bati o olho, eu também senti diferença do corte. A falta do corte. Não, tá muito, não é pouco não. Por isso que eu digo o seguinte, não é o nosso fórum aqui agora, por exemplo, dei aula muitos anos na universidade, né, de desenho técnico também, e trabalho com projeto também ainda hoje. Então, nós teríamos que ter um melhorar nisso, até um cursinho de desenho técnico, com todo passo a passo, para perceber, provavelmente até botar um desenho em perspectiva, né, para que vocês percebessem todo o trânsito até chegar, por exemplo, numa figura próxima a isso. Então, o que eu pretendo colaborar? Sim, mas eu alcanço que muitos terão muita dificuldade, muitos porventura estão olhando e não estão alcançando. Então, uma pode ser pela experiência em desenho técnico e em parte de detalhamento de projeto, e a outra realmente somada a que aqui está bem mal feitinho mesmo. Mas vamos construir o seguinte, olha só, vamos nos ater ao que nós temos como ferramenta na mão. Perceba o elemento e perceba a simbologia, para a gente poder entender o que está acontecendo, tá? Eu vou até dar uma adiantada aqui de slide, porque nós vamos encontrar esses dois exemplos, o mesmo algo, né? A dificuldade na percepção. O que eu tenho aqui? Eu tenho três elementos. Professor Romero? Não. Diga, Rafael. Minha internet caiu aqui e voltou agora. A pergunta era cabível a outra tela, mas tudo bem. É porque a minha confusão foi o seguinte, que
tem a solda de raiz total e penetração total. No caso da solda de topo, eu consigo fazer uma raiz total. Na solda de aresta, eu não consigo fazer uma raiz total, né? Mas aí, no caso, cabe a penetração total. E a penetração total é só a penetração total do chanfro, né? Vamos Do voltar lá. bisel, no caso. E apaga da tua mente essa parte do topo, porque senão a gente vai confundir, né? A gente vai... você falou que caiu a internet e voltou agora, né? Eu já meio que desanuviei. O que eu estava dizendo, Rafael, é o seguinte: desvincula a solda de topo da solda de aresta, ponto 1. Ponto 2, essa figura aqui, ela realmente está trazendo problema na compreensão disso aqui. Não sei se você ainda estava conosco quando eu fiz esse desenho aqui. Tava? Sim. Então, Tava. Então tá beleza, só para eu saber em que ponto que você ainda estava e depois caiu. Então a minha dica é a seguinte: vamos nos ater à simbologia. Então, compreender isso daqui eu tenho elemento 1, elemento 2, como se eu fosse dois elementos, duas peças, dois metais de base. E eu estou querendo uni-los dessa forma, ou seja, eu encosto aresta com aresta e eu soldo. Entende? Eu fiz alguma preparação, eu fiz algum bisel? Não. Eles estão afastados? Não. E como é que eu soldo? Eu chego aqui e soldo. Entendeu? Vamos ver a figura adiante. Olha ali o que acontece. Eu tenho elemento 1, 2, 3 e 4. Eu juntei e eu vim aqui e uni eles. Entendeu? Aqui eu tenho 1, 2, 3 elementos. Eu juntei e uni eles aqui. Então, o que você tem que ter? Simbologia. Como é a simbologia de aresta? É exatamente como se eu estivesse pegando esse perfil aqui. Peguei um perfil, peguei outro perfil. Tá vendo? Olha esse desenho que eu achurei aqui em amarelo. Então, a ideia é essa. Eu peguei esses dois perfis e virou aquilo lá. O que eu tenho que informar? Quanto que eu estou penetrando aqui. Então, eu tenho aqui 1,16, provavelmente aqui da polegada. Então, é isso que, para o que vocês estão preparando, eu peço agora que a gente trabalhe com isso que nós temos nas mãos. Tá bom? Solda por ponto ou por projeção, spot. Qual outro lugar da engenharia que vocês já ouviram essa palavra, spot? Hein? Qual outro lugar da engenharia que vocês já ouviram spot? Vocês já ouviram comigo em alguma aula? Ninguém lembra, não? Quando ninguém acompanhou nunca radiografia, não? Ou nunca viu alguém falar sobre radiografia tipo spot? Então, é a ideia de uma linguagem. Eu já acompanhei. Não é isso? Então, é uma ideia, Reginaldo, dessa linguagem, não é todo, né? É parte dela. Isso aí. É pontual, é localizada, é um setor, é uma região. Essa é que é a ideia. Então, a palavra spot é uma palavra em inglês, mas que é usada em engenharia em outros momentos. Então, tem essa ideia, né? Que nós estamos aí também. Então, observa que eu tenho ali uma quantidade de solda e ele quer homeopaticamente também iniciar um passo a passo conosco para dar informações. Então, obviamente, dentro da nossa engenharia, muitas dessas soldagens nós não vamos nem ver. Então, muitos colegas nunca viram, muitos passarão pela indústria e não verão, porque são setorizadas, elas são muitas vezes particulares de uma indústria. Quem já viu, por exemplo, uma indústria automobilística? Eu tive o privilégio de fazer um curso com a Fachhochschule de Munique, da Alemanha, e a indústria automobilística, né, ela tem muita automação. A Itália, ela também é muito conhecida pela automação na indústria automobilística. Quem nunca viu um vídeo daqueles, da parte, né, de automação daqueles robôs que fazem as soldagens? Então, geralmente, como é que eles fazem? Eles vão
com aqueles braços, já tem todas as coordenadas setadas, programadas, e eles encostam e pum, 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 vai dando aquele flash, né? Como se fossem spots, né? Como se fossem flashes mesmo, e eles vão pontuando. Quem nunca viu no seu carro, quando você levanta a tampa do capô, e você vê ali na lateral, costuma até dizer quando você vai comprar carro, que você tem que levantar e olhar ali para ver se o carro não é batido, porque aquelas soldas que tem ali, todas em pontos, né? Que você une chapas, são chapas finas. Então, eu estou só ilustrando para dizer para vocês que existe um universo de soldagem que às vezes a gente não vai ver. Soldas laser, que às vezes a gente não vai. O grande carro-chefe nosso industrial vai estar nas soldas de topo, soldas em ângulos, nas juntas sobrepostas. Então, esse é o grande carro-chefe nosso. Então, nessa solda por ponto, ou chamada spot weld, né, que é a expressão em inglês, você verifica aí que eu tenho como se fossem dois elementos sobrepostos. Eu tenho aqui na figura a representação primeiro da quantidade desses elementos. Vê que a figura está em corte, a Rafaela está falando de soldas sanitárias, é o universo, Rafaela, de ações que às vezes a gente, talvez de caldeiraria pesada, de uma indústria do petróleo, nunca veremos, né? Então, vê que aqui tem uma ruptura. Nessa ruptura, sobre eficiência de junta. Sim, ô Silas, a minha expressão da eficiência de junta foi lá na parte da radiografia, por causa da expressão spot. Lembra? Uma solda que tem eficiência 0,85 é radiografia parcial, radiografia tipo spot. Foi isso aí que eu só quis lembrar por causa da expressão spot. Ele tem uma ruptura, então o que acontece? Eu não vejo a quantidade total. Mas aqui está informada, né? Então aqui o objetivo dessa figura foi só mostrar o seguinte: onde eu informo a quantidade? Então está aqui, tal qual a nossa solda de tampão, a quantidade também está na parte inferior. Quando a gente olha aqui, ela também continua entre parênteses. Depois ele tem aqui a quantidade e dimensão. Então, qual é o diâmetro dessa solda? Então, ele cota aqui e o diâmetro continua igual à solda de tampão, à esquerda. Perceberam? Há quem, de repente, olha e fala assim, peraí, Valmir, aqui estava embaixo a quantidade, aqui está em cima. Na realidade, ela é como se continuasse na geratriz inferior, porque essa parte de contato está na linha de referência. Então, aqui não tem como vir algo aqui. De igual modo aqui, não tem como vir algo aqui, tá bom? Então, só por isso é uma dica aqui para não colocar em outro local. Olha aqui, vamos voltar aqui, Cadê? Isso. Bom, eu acho que é o seguinte, vamos lá, eu vou otimizar para a gente não correr o risco novamente de ficar muito nos pormenores e não concluirmos, tá? Então, meu objetivo hoje é concluir, de novo, com destreza, com a condição técnica boa, mas eu vou otimizar os pontos críticos que eu entendo serem relevantes para vocês, para avaliação, tá bom? Então, vamos lá, vamos para os hold points. Solda de costura. Então, a ideia, né, de que nós fôssemos fazendo, entra aqui no tecido, sai do outro lado, então eu vejo aqui, aqui não. Aí eu vejo aqui, aqui não. E fosse fazendo isso. Então, é uma nomenclaturazinha especial para essa solda. Vê que a posição dela é no entremeio. Ainda quando eu olho aqui, nessa vista, dá a impressão que eu estou olhando a solda de tampão com furo oblongo. Mas olha que ela está, na realidade, no entremeio aqui. Ela não está daquela forma disposta como a de tampão. Então, olha que aqui surgem elementos.
Aqui na cauda, aquela informação qualquer que porventura eu tenha do processo, do procedimento, ou uma nota sendo chamada. Ele está na figura A mostrando a dimensão da largura desse elemento, que no caso aqui nós temos como 1/8, e o incremento e espaçamento. Então eu tenho aqui 1 polegada, que é o comprimento, e eu tenho espaçamento aqui de 2. Então, duas informações. O diâmetro, 1/8 está aqui. A outra dimensão, 1 polegada, está aqui. Compartilhada à direita sempre com o passo, a distância entre os elementos. Aqui é the same, né? Porém com uma diferença. A diferença aqui é que eu tenho agora um elemento contínuo. E aí ele resolve aqui mostrar para a gente uma outra informação. Na anterior, ele informa os tamanhos do elemento da solda de costura e mostra também o passo, a distância entre os elementos. Agora, nessa, ele tem o objetivo de mostrar uma outra informação que ocorre, ou seja, eu tenho uma solda contínua, linear, e ela vai me mostrar um valor aqui à esquerda. O que esse número grande ele representa? A resistência desse meu cordão de solda. Lembra que eu falei da relevância? O cordão de solda ele tem que gerar área resistente para suportar os esforços. Então aqui ele diz que esse cordão ele resiste 200 newtons por milímetro linear. Então cada milímetro 200 newton. Então 5 milímetros 1000 newton. Então a ideia é essa, de resistência. Depois eu tenho que entender quantos newton tem de esforço atuando aí para que a gente visse, né, a possibilidade de suportação desse cordão de solda. Aqui então ele tem só o objetivo de informar a largura da solda e a largura está indicada aqui, então ele informa à esquerda. Solda de revestimento, isso é muito importante, isso é muito relevante. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem cladeamento, welding overlay. Então, a ideia, primeiro, do revestimento, eu posso ter uma chapa revestida por um processo de laminação ou explosão, que é o cladeamento, ou eu posso fazer deposição por cordões de solda. Posso usar arco submerso ou qualquer outro processo para depositar. Dependendo da área que eu vou depositar para revestir, eu posso escolher, por exemplo, um processo por arco submerso e ao invés de escolher um elemento diminuto, eu pego uma fita, algo bem largo, para fazer deposições com grande volume. Então, o que ele mostra aqui? Vamos dar um zoom nessa figura A, onde ele está mostrando o tamanho do revestimento, ou seja, qual a espessura, qual é, né, a alturinha que ele vai ficar ali. Eu vou revestir com quanto? 2 milímetros, 3 milímetros, quanto? Então ele informa aqui. O símbolo é bem propício, ó, como se fosse, ó, né, essa ideia das corcovas aqui do cordãozinho. E ele coloca 2 para dar a ideia tipo assim, ó, é um do ladinho do outro. Olha como é que fica depois. Aqui é um revestimento em toda a seção, então ele mostra à esquerda. Na figura B, ele mostra que não é em toda a seção. Então, eu tenho que mostrar o dimensional. Então, ele mostra a largura e o comprimento. Então, ele bota aqui cotas, está vendo? E ele vai mostrando, deixa eu voltar para a imagem aqui, e ele vai mostrando aqui que tem no intervalo de 2 polegadas por 4, distando tanto das arestas. Aqui adiante, ele mostra as múltiplas camadas. Por quê? Eu posso ter um entrelaçamento de camadas, então eu vou colocar uma camada na direção longitudinal, uma camada na direção circunferencial, e assim eu faço. Está vendo aqui? Ó, tem uma aqui na direção circunferencial, uma na direção longitudinal, e eu vou envolvendo o elemento todo, a peça toda. Então, ele bota uma sequência. O que ele está dizendo nessa sequência? A primeira camada é a que estiver mais perto da ponta da seta. A segunda camada é a que estiver mais afastada da ponta da seta. Observem isso. Então, na primeira camada, ele dista aqui, ó, uma espessura de 1/8.
A segunda camada de 3,16. Está vendo isso? Então, ele depositou uma camada primeiro de 1/8 de alturinha, né, ou espessura, como você queira chamar, e a segunda com 3,16 sobre a de 1/8. Tá bom? E ele delimita aqui, ó, em que região isso aconteceu. Então, dicas importantes. A mais perto da ponta da seta é a primeira, a mais distante a segunda. Como eu represento para o meu soldador, por exemplo, no meu caso. Pode falar, Rafaela. Como represento o quê? Rafaela, você ainda está aí? Vou ler aqui, tá? Solda de revestimento. Obrigado, tá aqui. Professor, como eu represento para o meu soldador, por exemplo, no meu caso, que trabalho em frigorífico, que exige solda sanitária, em urgência, soldei com solda elétrica para posteriormente programar uma solda com argônio em uma parada programada. A solda de revestimento. Como você representa, para mim, me perdoe, por isso que às vezes eu prefiro a oralidade do que a redação. Eu sei que às vezes a pessoa escreve com pressa e tal. Mas deixa eu ver, Rafaela, se não foi isso, me corrija, por favor. Você quer entender como representa a solda de revestimento para o teu profissional? Só para eu poder... Isso, beleza, show. Então, vamos lá. A solda de revestimento é exatamente assim como está. Ou seja, terá que ter um desenho de detalhamento. Nesse desenho de detalhamento, você vai delimitar a região que tem que sofrer o revestimento. Através das simbologias, você vai delimitar as espessuras de deposição, você vai delimitar as direções, se isso está numa direção longitudinal, numa direção circunferencial, se tem um ângulo qualquer, como elas são, se são cruzadas. Então, você tem que ter um desenho de detalhe, tá? Desenho de detalhamento para ele compreender o que ele fará. Tá bom? Eu lembro que eu fiz muitos desenhos de detalhamento de revestimento de solda para projetos... Eu não sei se permitem eu falar o nome de empresa aqui, então eu vou omitir para, de repente, não macular o nosso vídeo, tá? Da aula de vocês e ela ficar aproveitável. Mas um cliente que vocês conhecem, um cliente meu, e muito trabalho de revestimento. E aí nós tínhamos exatamente que fazer isso. Tínhamos, por exemplo, que revestir flanges, revestir tubos. Então nós tínhamos que indicar exatamente através de desenho. Tá bom? Não sei se atendeu a sua expectativa, mas a ideia é isso, sempre às ordens. Aqui nós temos um revestimento com o objetivo não de proteção ao ataque químico, vamos supor, da peça, mas eu tenho aqui como correção de dimensão. Então, o que acontece? Um mãozinha de chumbo, ele chegou aqui, ó, e usinou isso de tal forma que essa distância aqui, ó, ficou muito grande. E ela precisa ser essa daqui, ó. Então, o que ele informa? Reduzir a abertura da raiz para no máximo 3,16. Então, ele quer que fique, ó, no máximo com 3,16. Só que tinha, pelo desenho aqui, ficado mais que isso. Então, ele tem que chegar nessa face aqui, ó, e fazer preenchimento. Então, o revestimento ele tem função de proteção a um ataque químico na peça, seja da atmosfera ou de um fluido, ou então também de uma correção. É comum o ASME autorizar que, por exemplo, você teve uma perda de massa em algum elemento. Você recompõe essa perda de massa através de deposição de solda. Solda em chanfro com uma face convexa ou com faces convexas. Então, de novo, vê que o desenho aqui é o desenho da geometria, né? Então, aqui, ó, é como se eu tivesse pego a geometria e invertido ela para ali. Aqui mostra como se fosse o real, o cordão de solda ficou aqui, entendeu isso? Então, uma solda que eles chamam solda em chanfro em faces convexas. Então, aí a ideia de côncavo e convexo realmente é... Oh, Deus amado!
Firvestagem, né? Professor? Eu apertei aqui a... Ah, Ah, Deus. Agora mereceria aquela frase, né? Aí não, estagiário. Bom, aqui, né, que nós estávamos, né, nós tínhamos visto isso, eu amarelei, agora essa aqui. Então, observa aqui também, ó, olha na sequência, isso é que eu primo que vocês aprendam. Vocês têm que olhar o que está acontecendo e decodificar. Vamos lá. À esquerda aqui, ó, eu tenho como se fosse a peça real. O cordão já está feito, o cordão já está feito e o cordão já está feito. Então, observa que eu tenho 3 cordões. Vamos tentar aqui, ó, trabalhar com cor, só para ser mais didático. Essa daqui eu vou chegar só para diminuir um pouquinho. Vamos lá. Essa aqui. Fazer assim, ó, mais aqui para fora. Aí eu consigo alterar a cor dela para azul. Então tá aqui, ó, 3 cordões de solda. Se nós olharmos para essa simbologia aqui, ó, então nós temos, vamos decodificar, vamos aprender a ler isso aqui. A seta está apontando aqui desse lado, perfeito? Tudo que tiver, vou apagar isso aqui, tudo que tiver abaixo da linha de referência, tudo que tiver abaixo é do mesmo lado onde eu aponto. Tá claro isso? Então, quantas soldas eu tenho desse lado? Eu tenho uma aqui e eu tenho outra aqui. Tá claro isso para vocês? Essa aqui, uma decodificação aqui, ó, por cores aqui para vocês visualizarem. Quando agora você olhar aqui para a direita e olhar para a esquerda, tá vendo? Ó? Quem é azul, tá ali. Quem é amarela, tá ali. A seta apontou, tudo que tiver abaixo da linha de referência é do mesmo lado onde a seta aponta. Tudo que tiver acima da linha de referência é do lado oposto aonde a seta aponta. Tá aqui o lado oposto. Então, vou apagar essa aqui. Quem está do lado oposto onde a seta apontou, então, tá aqui. Então, perceberam isso? Perceberam o que está acontecendo? Então, eu tenho uma solda aqui em amarelo, a indicação dela está aqui, ó, à direita. Uma solda ali em azul, a indicação está aqui à direita. Olha o A aqui. Olha o A aqui, ó. Tá vendo? Então, vão observando. Olha o B aqui e olha o B aqui, ó, para os 2 catetos. Estão observando? Então, eu tenho que, na solda de filete, eu tenho que indicar qual o tamanho do cateto, né? Então, tá aqui, Azinho, Bzinho. São iguais, são desiguais. Então, tem que fazer essa citação, essa informação. Tá vendo? E na outra solda, eu tenho que indicar o que é geometria. Então, a geometria é o S. Então, é desse ponto aqui até essa linha aqui. Essa é geometria, física. Então, está o S aqui indicado. E o que vem entre parênteses? Vem aquilo exatamente que é o preenchimento, a deposição. Tá? Então, olha que interessante como é que você consegue olhar e entender. É isso que eu primo que vocês entendam. Vocês têm que olhar a simbologia e decodificar o que está acontecendo. De novo, rapidamente, a seta aponta num local. Tudo que tiver abaixo da linha de referência é do mesmo lado. Tudo que tiver acima é do lado oposto. Então, aqui está. Tá vendo? Eu tenho aqui desse lado o que está abaixo e eu tenho lá do outro lado o que está acima. O que tiver à esquerda, então, filete, eu indico o tamanho do cateto.
E nesse tipo de junta aqui, o que eu tenho que informar? Eu tenho que informar qual é a geometria, que é S, e quanto eu preenchi, que é o E. Tá claro isso? Então, isso para mim vocês têm que dominar. Professor, Isso daí, por não, meu filho. volta só um pouquinho para mim, no S, não é aí essa geometria que me embananou aqui agora. Perfeito. Tudo que tiver assim, com essa sintaxe, um número entre parênteses e do lado dele um número fora do parênteses, significa que o que tiver fora do parênteses é o grandão, é o desenho, ou seja, é o físico. Então, por exemplo, vou apagar isso aqui. O que é o físico? É esse desenho aqui, essa geometria. Qual é a distância desse ponto aqui até esse ponto aqui, ó, tá vendo, ó? Essa distância entre essas duas linhas é o meu S, tá? O S está aqui. Então, esse é o físico, é o real. É como se eu chegasse ali e me disse, quanto deu isso aqui? Deu X milímetros. Aí, o E, alguém vai perguntar assim, mas eu preencho tudo? Eu deposito solda em tudo? Como é que é? Eu vou com solda até o final lá? Tudo que tiver vacância aqui eu preencho? Ou seja, o mesmo S que tem vazio é o mesmo S que eu deposito? Alguém fala, não, não, não. Você vem daqui e deposita tão somente até uma altura que S. Perdão. Então, agora, desse ponto para esse, é uma altura E. Tá vendo ela aqui, ó? A altura E, ela está aqui, ó, nesse intervalo. Percebeu isso? Ficou claro. Obrigado, professor. Nada, meu filho. Aqui, nós continuamos, né, a simbologia de novo, lembrando, ó, apontei aqui. Está abaixo da linha de referência? Não, está acima. Se está acima, é lado oposto. Então, é aqui onde a seta aponta? Não. Onde eu preencho? Aqui, ó. Do outro lado, é o lado oposto. Ah, legal. E vê que o desenho da geometria é essa linha aqui, ó. E essa linha, tá vendo? É o que eu falei. Se uma solda numa junta em topo é em V, é assim que eu faço. Se é uma solda em ângulo, é um filete, o desenho que eu faço é um triângulo, percebe? Então, o desenho do símbolo é o físico, é a geometria. Então, isso fica fácil para compreender. Então, de novo aqui, ó, deixa eu apagar esse lixo. Apontou de um lado, beleza? A seta aponta aqui, tá? Vamos ver a simbologia. Ela está abaixo ou acima da linha de referência? Está acima. Se é acima, é do lado oposto. Então, eu vou soldar aqui. Perfeito. Vamos lá? Quem é S e quem é E? Um elemento é o elemento macro. O outro elemento é quanto eu deposito. Vamos ver a anterior? Quem é o que eu deposito? O E. E o E está onde? Entre parênteses. Quem é que eu deposito? É o E. Aqui a deposição. E o E está onde? Entre parênteses. Tá? Então, é prática. Isso daí é tipo assim, V1, V10, V1 milhão. Chega uma hora que você treina a sua identidade visual. Por não, filho? No caso, seria SS, seria profundidade e penetração. E o outro é isso. Então, olha aqui. Um é a geometria. Quem é a geometria? A geometria desse rasgo aqui, ó, dessa vacância aqui, tá vendo isso, ó? Né? Desse rasgo, como é que é? Ela parte desse ponto e vai até onde? Até esse ponto aqui. Percebe isso? Ela vai seria a profundidade. Isso, que é esse S aqui, ó. E aí o preenchimento se deu aqui, ó. Nesse E que está entre parênteses. Quanto ele depositou de solda? Ele depositou até aqui o finalzinho, no mesmo comprimento de S? Não, ele depositou parando em algum lugar por aqui, ó. Tá vendo? Ó? Antes de chegar aqui no final. Perdão, não entendi, filho?
No caso, esse seria a penetração. Não, o A que profundidade seria da penetração, Isso, pega o seguinte, eu às vezes primo pelo simples, senão vocês ficam com muita expressão técnica e vocês mesmos acabam se confundindo. Por isso que eu vou insistir no simples. O S vamos dizer assim, é a cota de geometria. O S é a cota da geometria, ou seja, qual é a profundidade do espaço da vacância que eu depositarei solda. Perfeito? Esse é o S. E qual é o E? O E é até onde eu depositarei solda. Perfeito isso? Professor? Por não, meu filho. No caso, o S aí, igual está marcando, o S é o raio da barra, seria metade do diâmetro da barra. Se ela é 20 milímetros, seria 10 milímetros. Tá bom, não, tudo bem, Davi, mas, por favor, é isso. Eu entendi o que você alcançou, mas não entra nessa. Por favor, pelo seguinte, se a gente estiver falando de uma barra circular, coincidentemente, como eu toco as duas geratrizes nesse ponto, e o ponto, se eu projetar, ele coincide com o centro do elemento, beleza. Mas e se não fosse isso? Se fosse uma figura maluca, entendeu isso? Você viu muito bem, a sua visão tá... Eu só falei porque tá escrito no desenho também. Tá escrito o raio da barra, por isso. Eu sei, mas você vê que eu estou procurando abandonar os escritos para implementar em vocês uma visão simples do negócio, porque senão depois vocês se prendem a isso aqui, e aí falar sempre o S é raio da barra, e quando a barra não tiver raio, aí o que eu faço? Entendeu? Então eu prefiro explicar, mas a tua visão tá tipo assim, anos-luz à frente, tá? Perfeita. Mas eu quero, porque eu entendo que o grupo é bem heterogêneo, né? Então, muito provavelmente tem colega que tem mais dificuldade, às vezes, de desenho técnico, ou não passou por projeto, ou está tendo o primeiro contato com o nosso universo, né? De engenharia, de inspeção, agora fazendo curso. Então, por isso que eu tento trazer assim, tá bom? Mas é isso aí mesmo. Então, de novo, esse S, o que tiver fora do parênteses, mostra a geometria do ambiente que receberá a soldagem. Legal. É o real ali, eu vou lá e dimensiono. Quanto teve? Qual foi a profundidade, a distância, essa cota que eu tenho desse ponto mais extremo para um lado e mais extremo para a direita e para a esquerda, os limítrofes. E o entre parênteses, é alguém me perguntando, Valmir, eu vou depositar solda até o final aqui? Até tudo? Tudo que tiver aqui vago eu vou depositar? Não. Você vai depositar até um limite tá bom? Aqui, ó, de novo, olha que lindo. Quando você olha esse desenho aqui, ó, onde eu estou amarelando, e olha isso aqui, o que foi isso? Foi exatamente esse desenho aqui, ó, não foi? Ó, esse desenho é exatamente esse que eu amarelei. Então, de novo, a simbologia mostra o real. Ela identifica para a gente o real. E aí, de novo, o que nós temos? Duas cotas, uma fora do parênteses, uma dentro do parênteses. Fora do parênteses primeiro, que é a maior, vai dizer o quê? Desse ponto aqui, ó, dessa geratriz, até esse trecho aqui, é onde eu tenho para preencher. Então, esse eu boto fora do parênteses. E quanto eu preencho? Preencho todo 3/8? Não, você vai preencher só 1/4. Entendeu? Então, eu vou preencher até um ponto antes de finalizar. Até algo aqui, por exemplo. Tá? Esse outro ponto aqui. E não vou até lá embaixo. Então, é só isso. Memorizou? É Ctrl+C, Ctrl+V. Mesma coisa, né? Apontou a seta. Do lado de baixo é o mesmo lado. Do lado de cima é o lado oposto. Olha a geometria. Aqui e aqui, ó. É o desenho que está aqui, ó. Não é? Olha o desenho que está ali. E aí eu digo de novo. Eu tenho uma e eu tenho a outra. Como é que eu tenho isso? Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Povo, olha que legal agora.
Nós estamos numa disciplina de simbologia de soldagem. E aí agora entra a simbologia de end. É simbologia de soldagem ou é simbologia de end? Como é que funciona isso? Quem é que arrisca aí? Nobody? Soldagem? É de soldagem, mas agora eu falo de simbologia de end. E aí, quando eu olho o símbolo, eu estou vendo igualzinho que a gente apresentou lá na primeira aula? Como é que funciona isso? Bom, absorvam a identidade, absorva a identidade visual da simbologia aqui, tá? E vamos adiante. Vamos adiante. Isso aqui, o que aconteceu? Você está vendo que aqui eu tenho uma figura em inglês. E, mais uma vez, eu fiz isso propositalmente. Igual nós vimos hoje de manhã e à tarde. Lembra de manhã que eu comecei mostrando as seções e os volumes da STM? E aí, em dado momento, eu botei inglês, botei português. Então, eu gosto de bonificar vocês para que vocês tenham isso aí. Olha que legal. Aqui nós temos todas as expressões reais da norma, né? Da AWS, a 2.4, que está em inglês. E aqui eu coloquei em português para vocês perceberem o que é. O que é Number of Examination? E aí está aqui, né? O que é Specification or Other Reference? Tail, Other Side, Both Sides, Arrow. Então, a ideia foi essa, botar aqui para vocês terem a tradução. E dentro dos símbolos básicos de ensaios não destrutivos, olha o que começa a surgir aí. Também eu premiei vocês com algumas tabelinhas aqui, tá? Depois eu vou explicar o que é isso aqui. Vocês têm aí os símbolos básicos referentes à AWS A2.4 e usuais. Então, por exemplo, se a gente fala de radiografia, RT, usual, RAD, de radiografia. Ultrassom é UT, então é Radiographic Test, Ultrasonic Test, Magnetic Particle, Penetrante Test. O teste de estanqueidade é que muitas das vezes não vem... De onde sai o LT para teste de estanqueidade? O teste é teste. E o L? É de leak. L-E-A-K. Leak. Então, toda vez que você tiver leak, leakage, ela significa, então, vazamento. Então, a ideia de leakage é a ideia de vazamento, ou seja, permeabilidade. Então, ela verifica um teste de estanqueidade. Visual, gamagrafia, ou trava-língua, né? Emissão acústica e etc. E aí os usuais que a gente costuma, né? Ultrassom, PM, LP, e EV, e vai por aí, rádio de radiografia. O que eu coloquei aqui para vocês? Assim, da onde veio isso? Está aqui, real. Então, você tem aqui o símbolo conforme a tabela A6 da AWS A2.4. Então, ela está mostrando aqui da onde ela vai. Então, as letras que vão designar os métodos de ensaio, de exames, né? Elas estão aqui na tabela A.6 da AWS A2.4. Eu só transcrevi ela para cá, para vocês. Aqui é algo feito por alguém, né? E aqui é a tabela real, como ela aparece lá, tá bom? Símbolos suplementares de ensaios não destrutivos. Se não bastassem vários básicos, tem também os suplementares. Então, o que são os símbolos suplementares para ele? Se eu falo que é em todo contorno, em todo perímetro, é esse símbolo aqui. Se eu falo que vai ser um ensaio realizado no campo, field, é esse aqui com a bandeirola. Se eu quero informar a direção da radiação, é esse outro símbolo ali. Então, são simbologias que elas serão decodificadas a quem lê a simbologia do END. Regras agora para localização, orientação e extensão do ensaio. Pois bem, eu olho algo que precisa ser ensaiado e eu pergunto, é todo? É total? É parcial? Onde é? Quantos milímetros de extensão? Em que região?
em que área. Então, é isso que ele vai dizer agora. Olha o que ele faz, então. Ele pega a simbologia e ele coloca uma informação para especificar os ensaios de soldas ou parte de um equipamento onde somente o comprimento da seção necessite ser considerado, a dimensão correspondente deve ser colocada à direita do símbolo básico. Então, a figura aí, exemplo de indicação da seção a ser parcialmente ensaiada. Então, vê que ele coloca aqui que a dimensão ela deve ser indicada em milímetro. Há quem também coloque percentuais. Isso também não é de todo descartado, tá? Então, ele coloca, ó, quando o ensaio for, não é dor não, tá, gente? Quando o ensaio for realizado em todo o comprimento da solda, não há necessidade de incluir no símbolo o valor do comprimento. De novo, tal qual a solda de tampão, quando for o furo ortogonal, eu não precisar indicar 90 graus na parte inferior da simbologia, aqui também, se for total, não há necessidade de colocar extensão. É uma forma, vamos dizer assim, normativa, mas que pode, em algum caso, alguém perguntar, olha, você esqueceu aqui ou é realmente em toda? E há aquele também que não vai perguntar, ele já compreende, ele decodifica e age. Se esqueceu, paciência. Tá? Olha o percentual que eu falei, que também é uma outra prática e não dimensional. Eu posso indicar percentualmente, né? Então, quando o ensaio for realizado em menos de 100%, e aí a prática é a mesma. Como se, para uma dimensão linear, para uma extensão, se é a totalidade eu posso não informar, eu posso omitir, o 100% também pode ser omitido. E aí a gente parte do princípio que se não for 100%, eu tenho que indicar. Se eu não indiquei, será 100%. Tá bom? Para evitar outra forma, né? Um determinado número de ensaios a serem conduzidos, o número correspondente deve ser colocado entre parênteses. Então, eu quero determinar um número de ensaios. Entre parênteses, acima ou abaixo do símbolo básico. O símbolo básico é aquele lá, né? De partícula, de LP, de radiografia, etc. Dependendo do lado da junta a ser ensaiado. A figura 30, então, que nós estamos vendo, é um exemplo de indicação do número de ensaios não destrutivos a ser realizado. No caso de radiografia, o número entre parênteses indica a quantidade de filmes a serem executados em posições aleatórias. Então, quanto filme eu vou bater aí, né? Então, ele indica ali de radiografia e, no caso de partícula, ele está indicando o número de ensaios. A figura 31 é um exemplo de indicação de ensaio não destrutivo sem lado específico para ser realizado. Eu posso dizer que está acima da linha de referência ou abaixo da linha. O que tiver abaixo da linha é do mesmo lado onde a seta aponta. O que tiver acima da linha é do lado oposto onde a seta aponta. E o que tiver no meio, em cima do muro, eu não especifico o lado. Quando não houver obrigatoriedade de executar o ensaio por um lado específico, os símbolos serão posicionados na interrupção da linha de referência. Exemplos de indicações de ensaios não destrutivos e seus significados. Os exemplos a seguir da figura 32 ilustram a utilização dos símbolos de ensaios não destrutivos com os diversos elementos que os compõem. Então, por exemplo, eu tenho ali o primeiro símbolo, na letra A, é radiografia, do lado da seta em toda a extensão da junta. Por que é do lado da seta? Porque está na parte inferior. Tudo que está na parte inferior significa que é do mesmo lado onde a seta aponta. A letra B mostra, então, um ensaio de partícula magnética sem lado específico. Espera aí, Valmir, mas a seta aponta ali para baixo, mas o ensaio, o end, está no meio da linha de referência. Então, ele ficou em cima do muro. Ele não é nem na parte inferior da linha, não é na parte superior. Se ele está em cima do muro, então não tem lado específico. E o ensaio, partícula magnética. A letra C
ela está indicando então uma simbologia que a seta aponta ali, e na parte superior ele tem partícula magnética mais líquido penetrante. Então são ensaios combinados de partícula mais líquido penetrante. E onde está? Está na parte superior. Se está na parte superior, é do lado oposto onde a seta aponta. A seta apontou um local, está na parte superior, lado oposto que eu tenho que ensaiar. O que eu tenho que ensaiar? Uma combinação de partícula e também de líquido penetrante. Letra D, ele aponta a seta. Na parte inferior da linha de referência, ele mostra ultrassom mais radiografia. E na parte de cima, ele mostra um ensaio visual, então é do lado oposto da seta. E o que está na parte inferior é do mesmo lado da seta. Então, eu tenho ensaios combinados, ultrassom e radiografia, do lado onde a seta está apontando. E o ensaio visual do lado oposto onde a seta aponta. Povo, até agora, dúvida? Algum comentário? Tranquilo. Tá tranquilo? Perdão, não entendi. Tranquilo, professor. Tá, né? Você vê que a coisa vai ficando até enfadonha. Você começa a repetir e isso vai... você vai antecipando, isso vai te desgastando mentalmente de uma forma que você fala assim, eu já sei, eu entendi. Mas me perdoem, eu tenho que propositalmente ficar repetindo de forma que haja didática nisso. E até... Obrigado, Teosir. Tranquilão. E, mais ou menos, né? Deve ter alguém aí que já está nessa de bradar, né? Como eu falei, já sei, não precisa repetir. Mas acredita em mim, num universo aí de 60 pessoas, provavelmente tem algum colega, né? Ou alguma colega que vai falar assim, olha, que bom que você está repetindo, porque... Obrigado, Rodrigo. Ainda não, eu só relaxarei hoje após as 23h30. Antes disso, professor, não. Por não. Posso aqui? Por não? Eu até semana passada eu estava cru nesse assunto. Eu não entendia nada, mesmo porque eu não lidava com documentos, simplesmente soldava. E para que isso viesse enxertar na mente, eu vou dizer para você que eu gastei quase um caderno refazendo todo o processo, copiando tudo, refazendo, até que isso fosse enxertado na mente. Que legal, que legal. Então fica aí uma dica para aqueles que talvez não estejam tendo a compreensão que eu não tinha, refaçam e refaçam. Muito obrigado por esse seu compartilhar, que muito vai servir de ajuda aí para alguns colegas, e a ideia é isso mesmo. Algumas coisas nós temos que ter repetibilidade. Por isso que eu falei hoje em algum momento com vocês, não me recordo se pela manhã ou à tarde, que até hoje eu disponibilizo minutos para ler várias coisas. Fixa mesmo o conteúdo, essa é a fala. Então nós vamos repetindo. Eu até hoje, quando eu tenho as minhas aulas, não que eu ministre, mas que eu participo, o que eu faço? Uma boa dica. Primeiro, eu fico atento a tudo, eu tenho um caderno que eu anoto tudo, é o meu caderno de aula, de rascunho, eu anoto tudo, e chegando em casa eu vou informatizar o meu caderno. Então eu passo a limpo ele, aquilo que eu escrevi ali, eu passo a limpo informatizando, né, num editor de texto, e aí sim, aí eu boto símbolos, setas, coisas, né, cores, e quando eu vou repetindo aquilo e melhorando a redação, aquilo vai fixando. É uma boa dica mesmo. Façam isso, sigam isso. Dando então continuidade após esse interlúdio, para que vocês não surtassem comigo repetindo, e que seja bom também que eu creio que para alguns, como eu dizia, nesse universo de 60 colegas, provavelmente alguém ainda esteja com alguma dificuldade e isso vai reforçando. Vocês querem ver? É uma pena que aqui está escrito a dica embaixo, né? Eu queria fazer um exercício com vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto.
aqui de surpresa, que aí vocês não leram ainda. Por exemplo, quem é que se habilita aqui? Ó? Eu apontei a seta e coloquei ali partícula magnética 50%. O que diz isso daí para vocês? Mesmo lado, partícula magnética 50%, mesmo lado da seta. Isso aí, porque está na parte inferior da linha de referência, né? E eu tenho que fazer partícula magnética de que 50%. forma? 50% ali do elemento será executado partícula. Então, veja, obrigado, tá? Pela participação de vocês. Vai repetindo. Aqui na letra E, partícula realizada do lado oposto, porque está na parte superior da linha de referência, então é o lado oposto onde a seta está apontando. É partícula magnética numa extensão ali, provavelmente, como está omitida a unidade, isso vai estar informado, tá, pessoal? Alguém pode estar pensando, vem cá, Valmir, são 100 polegadas, são 100 milímetros, são 100 quilômetros, como é que eu sei? Vias de regra, primeiro, nos documentos vai ter a informação, os documentos terão as informações. Documentos que eu digo pode ser documento escrito e ou desenho. Então vai estar lá, todas as cotas, todas as dimensões indicadas estão em milímetros, a menos que indicado o contrário. Vai estar escrito isso. Então, ou todas as dimensões estarão, todas as cotas estarão em polegadas, a menos que indicado ao contrário. Então, mas a grande maioria nossa é milímetro, né? A nossa unidade é milímetro, salvo exceções. A da letra F é líquido penetrante, numa extensão de 200 milímetros, e ela é na parte inferior, então é do mesmo lado onde a seta aponta. Depois a gente tem aqui a parte de radiografia, né? Essa daqui, ó, vamos nós aqui, ó. A gente tem duas situações. Ou colocar o percentual aqui do lado, tá bom? Ou eu admito que é percentual e coloco aqui do lado, ou eu admito que aqui é milímetro e escrevo um milímetro aqui. Muito provavelmente é percentual mesmo. Por quê? Nós tivemos dois exemplos com unidade linear, né? Milímetro e milímetro. Como essa daqui está com percentual, provavelmente isso daqui também é percentual, então só faltou o percentual aqui do lado do 25, tá bom? Mas acreditem que é isso mesmo. Na parte agora de radiografia, olha lá, o que aparece? A seta apontando, do lado superior da linha de referência eu tenho a informação do end, tem um número entre... Por não, filho? Em cima do que o senhor acabou de passar aí, o G, no nosso material no livro, ele está informando 25%. Ah, beleza. Show. Excelente. Então, realmente, porque é o que eu falei. Você tem milímetro e milímetro é IF, GH, H está falando porcento aqui, porcento aqui, porcento aqui. Então, aqui foi só realmente... Ah, Deus amado, de novo não. Pai do céu. Só um instantinho. Vamos ver se eu estava aqui. Oh, Deus, que bom. Mas é isso aí mesmo. Obrigado, tá? Aqui, então, agora da radiografia, eu tenho um algarismo ali, entre parênteses, eu tenho a indicação do end de radiografia. Do lado oposto, então... Professor, não voltou aqui não. Por não? Hein? Voltou aqui não. Aqui está grátis pela sua presença. Aqui também não voltou. Não entendi, filho. É o quê? Sim, está grátis pela sua presença. Não voltou, não voltou ainda, não? professor. Não. Deixa eu fazer, não atualizou, então deixa eu fazer aqui, ó. Pronto, eu descompartilhei e agora compartilhei. Vê se apareceu. Apareceu. Agora sim, ok. Beleza, show. Obrigado. Então, o que nós temos agora ali? A radiografia em número de 5 filmes, né, 5 posições aleatórias a serem realizadas do lado oposto onde a seta está apontando. Ultrassom ali, 2 ensaios de ultrassom. E esses aí agora aqui também, olha aqui, ó. Aqui está a partícula, mas vamos admitir que aqui é ultrassom, porque o outro exemplo já está a partícula, tá bom? Então vamos admitir que aqui na J é ultrassom. Diga, filho. Professor,
Na letra I aí, eu tô vendo que a seta está quebrada. Queria que você falasse um pouco sobre. Pois é, a seta quebrada nós já falamos na aula passada, né? O que acontece? Imagina que a seta ela está apontando para dois elementos. Porque você tem dois elementos e você tem vamos dizer assim, o limítrofe entre os dois. Vamos dizer, a fronteira, acho que a fronteira é a melhor palavra. Você tem a fronteira entre os dois, ou seja, você tem uma aresta que ela é comum aos dois ali de contato. Quando você pede um end ou quando você pede uma simbologia de solda, a pergunta é, e qual dos dois elementos você vai fazer? Compreende isso? Então, por exemplo, quando é um V completo, eu sei que eu vou biselar o metal de base 1 e biselar o metal de base 2, certo? Se o V completo, o chanfre é de 60, o bisel do metal de base 1 é de 30, o bisel do metal de base 2 é de 30. Perfeito isso? Agora, se eu não tiver um V completo, se eu tiver um K, por exemplo, então a seta quebrada, ela serve para dizer assim, eu estou querendo que faça nesse outro elemento. Então, você faz essa quebrada para indicar qual dos dois elementos você quer que execute aquilo. Tá bom? Ok. Então, nada, filho. Dando prosseguimento à letra L, partícula magnética, em todo o contorno. Olha aqui, ó, um símbolo suplementar. A ser realizado do lado da seta. A seta apontou, está do lado inferior, é mesmo lado onde a seta aponta. Em conformidade com o procedimento. Então, olha aqui, ó, eu tenho que fazer partícula magnética do mesmo lado onde a seta aponta, em todo o contorno, e utilizar para fazer o procedimento 03. Viu? Então, para que serviu a cauda? Aqui, nesse caso do end, para indicar um procedimento. Então, quero executar a partícula, eu vou lá pegar o procedimento 03 para saber como é que eu faço. Qual é a ação comportamental que ele me conduzirá. Na letra M, nós temos aqui, então, deixa eu melhorar aqui para alguns, né? Nós temos aqui na letra M, o que? Vamos decodificar. A seta aponta, eu tenho o end ultrassom, ele está acima da linha de referência, então ele é do lado oposto. Eu tenho um símbolo suplementar aqui, que é em todo o perímetro, e ele chama o procedimento 254. Então, eu vou executar ultrassom, do lado oposto onde a seta está apontando, em todo o perímetro, e utilizar o procedimento 254 lá, né? Podia botar aqui um procedimento Valmy, procedimento FBTS, entendeu? Isso é só um exemplo para dizer, existe um documento, vamos lá pegar esse documento. Olha o que eu tenho aqui. O que acontece agora? Vamos decodificar. A seta apontou num local. O end é ultrassom, só que ele está no meio. Ele não está nem acima nem abaixo da linha de referência. Então, se ele está no meio, eu não tenho um lado específico. É do mesmo lado onde a seta aponta? É do lado oposto? Tanto faz. Choose one. Escolha um. Quantos ensaios eu posso fazer? 2. E eu vou fazer como? Da minha cabeça? Não. Pega o procedimento 376. Percebeu como é que vai ficando fácil? Olha o que eu tenho aqui agora. Vamos decodificar isso aqui. Eu tenho o quê? Eu tenho a seta apontando num local. Do lado de cima, eu tenho o end LP. Então, é o lado oposto onde a seta aponta. Do lado de baixo, eu tenho o visual. Então, é do mesmo lado onde então, vou executar visual do mesmo lado onde a seta aponta. Do lado oposto onde a seta aponta, eu vou executar líquido penetrante numa extensão, se for milímetro, 50 milímetros. Vamos ver? Ensaio visual em toda a extensão soldada a ser realizada, porque como eu não tenho aqui uma informação numérica nem percentual, o entendimento é que quando eu omito ou uma extensão linear ou um percentual, é em toda a extensão, né? E do lado oposto, nós temos o líquido penetrante numa extensão de 50 milímetros, tá bom? Aqui nós temos um teste por ponto, não importa o lado, e é segundo o procedimento, conforme, né, o procedimento 137. Nesse caso, eu tenho
teste de estanqueidade, do mesmo lado a ser realizado onde a seta aponta, em toda a extensão, porque eu não tenho informação numérica alguma, nem percentual. Tá claro isso? E vai repetindo assim ad eterno. Olha o que eu tenho de significado dos símbolos de AND apresentado na figura 32 aqui. Ó. Cada algo desse daqui, deixa eu ver aqui, nós passamos aqui em algum lugar. Figura 31. Bom, A, radiografia do lado da seta em toda a extensão. B, partícula magnética em lado específico toda junta. Então vamos ver aqui, ó. A, né? B, partícula. C, partícula mais líquido penetrante. C, ensaio combinado de partícula e líquido penetrante. Então, essa figura 32 é, na realidade, todos esses quadros aqui, né? Então, as letrinhas aqui de cada quadrinho que nós vimos um a um, essas figuras estão aqui, ó, descritas, né? Ó, A, B, C, D, cada quadrinho daquele, tá bom? Então, o último quadrinho nosso foi o quadrinho Q, que era teste de estanqueidade ser realizado do mesmo lado da seta e em toda a extensão. Q, teste de estanqueidade ser realizado do mesmo lado da seta em toda a extensão. Perfeito? Exemplo de combinação de símbolo de AND com simbologia. Olha só, nós iniciamos então a parte de simbologia de soldagem, depois a parte de simbologia de ensaios não destrutivos, e agora é um mix, a parte de solda com simbologia. O Xará gostou, o Xará está animado agora, quase 9 da noite, ele é animadaço aí. Significado agora desses símbolos combinados. De novo, a ideia de eu ter aqui a seta apontando. A primeira linha de referência diz que é o primeiro algo a ser feito. Quanto mais perto da ponta da seta, é o primeiro, é o segundo. E se eu tivesse uma continuidade aqui, é o terceiro. E iria... Perdão aqui. Deixa eu apagar. E iríamos aqui, né, levantando outros elementos, tá? Então, vamos nós. A seta apontou, o primeiro a ser feito é a da soldagem, está na parte inferior, então é do mesmo lado onde a seta aponta, é um chanfro em V. Então é um chanfro na primeira operação em V, do lado onde a seta aponta, com solda de suporte pelo lado oposto. Você vê que nós temos aqui, ó, né, um reforçozinho na raiz. Tá bom? A segunda operação é o que tiver mais distante depois da primeira, a partir da seta, da ponta da seta. Nós temos, então, os ends a serem realizados. Partícula magnética, onde? Em ambos os lados, porque eu tenho na parte inferior é do mesmo lado, superior é do lado oposto. Então, em ambos os lados, em toda a extensão. Por quê? Não tem algarismo algum aqui indicando um comprimento ou um percentual. Tá claro? Outro exemplo, B de bola. A seta aponta. O que tiver mais perto da seta é a primeira operação. E conforme for se afastando, vão as operações subsequentes. Então, eu tenho aqui chanfro em V, do mesmo lado onde a seta aponta, porque está na parte inferior da linha de referência, e chanfro em V, do lado oposto, porque está na parte superior da linha de referência. Eu tenho agora a segunda operação, dizendo que tem que ter ultrassom do mesmo lado onde a seta aponta, porque está na parte inferior da linha de referência. E ultrassom
Do lado oposto da linha de referência significa, então, perdão, do lado de cima da linha de referência significa que é do lado oposto da onde a seta apontar. Como não tem informação numérica aqui, como não tem informação de percentual, nós entendemos que é em toda a extensão que eu vou realizar, então, o meu ensaio de ultrassom. Perfeito? Terceiro exemplo, exemplo C. Nós temos a seta apontando. O que tiver mais perto da seta é a primeira operação. Depois, as outras operações seguirão conforme se afastarem da seta. Eu tenho, então, a seta apontando e acima da linha de referência, um chanfro em V. Se está acima da linha de referência, é do lado oposto. Do lado oposto aonde eu estou apontando a seta. A segunda operação, então, é um AND. Esse AND é um AND combinado. Eu tenho, então, acima da linha de referência, sendo acima é do lado oposto, onde a seta está apontando. O que acontece? Eu tenho a combinada de um ensaio visual mais a radiografia. Como eu não tenho nenhuma informação numérica, nem por uma extensão linear, nem por conta de um percentual, eu entendo, então, que é em toda a extensão. O quarto exemplo é um exemplo D de dado. A seta aponta e eu tenho, então, 3 operações. A primeira operação é a mais perto da seta, que é a soldagem. Eu tenho a segunda operação, que é uma condição que nós vamos ver especial, guarda essa informação. E a terceira operação é um AND de ultrassom. Deixa eu dar uma olhada aqui, que tem alguma informação aqui no chatzinho. Tá. Vamos lá. Essa informação, Cássio, eu prefiro que ela seja encaminhada aí, pode ser até pelo privado mesmo, fica tranquilo, para a FBTS, tá bom? Eles têm a informação mais fidedigna do que eu. E tem também autonomia para informar do que eu, tá bom? Me perdoe, mas busca por aí que você vai obter sim. O pessoal está aí de plantão. Caso não consiga, por favor, me avise novamente para a gente buscar. Voltando aqui, então, são 3 operações. Ô, professor Valmir. Por não. Deixa eu te fazer só uma pergunta. Quando que eu vou me deparar com esse símbolo aqui? Quando? Quando acontecer. Não, mas não foi brincadeira a resposta, é real. Isso acontece. Mas, não, pode dizer. Não, mas é que eu fiquei meio na dúvida, assim, entendeu? Quando que eu vou me deparar com esse símbolo para me executar da mesma forma que está aqui, entendeu? Sim. É real. Obviamente, tipo assim, não tem como, eu não consigo agora dizer assim, ó, quando isso acontece, quando acontece aquilo. Mas é real. Eu te garanto que, tipo assim, em 28 anos atuando, eu já me deparei com algumas coisas. E a gente, de novo, tem que lembrar o seguinte, às vezes a gente fica pensando na nossa indústria, né, no nosso segmento, mas mandou rapidinho. 2, 3 dias, o cachorro. Tá bom, obrigado. Tá bom, mas acontece, creia que acontece. Então, olha só o que está acontecendo. Foi feita a soldagem de chanfro em V, e ela, como está na parte inferior da linha de referência, é do mesmo lado onde a seta aponta. Depois teve uma segunda operação, né? Foi a goivagem, ver que ela está sendo informada na cauda, realizar a soldagem do chanfro em U pelo lado oposto da seta. Então, o que acontece? Eu fiz... povo, só pedir aí quem está com o microfone aberto, por favor, para bloquear. Pode completar, Evelyn. Nesse caso,
deixa eu ver que para mim aqui não completou. Nesse caso, a goivagem poderia vir na cauda do primeiro processo ou influencia. Influencia, por quê? Pensa no processo, Eveline. Eveline ou Eveline? Eveline, eu acho que né? Tá bom, me perdoa se eu estiver pronunciando teu nome de forma errada, mas eu acho que é Eveline, né? Então, o que acontece? Eu não me arrisco nem ler o sobrenome. Se o sobrenome fosse mais fácil, mas não... Obrigado, Eveline. Então, o que acontece, Eveline? Se a goivagem estivesse na cauda da primeira operação, significaria que eu teria que goivar nesse local. E aí eu goivo o quê? Entende isso? Eu goivo o quê? Porque verifica que teve uma goivagem para realizar a soldagem no chanfro em U pelo lado oposto. Então, uma está de um lado e a outra está do outro. Então, obviamente, sairia errado. Ela não seria do lado oposto da seta, e sim do mesmo lado da seta, tá? Então, tem que pensar em processo para ver a sequência das informações. E o terceiro e último é o ultrassom realizado do lado oposto onde a seta está apontando. Então, do lado oposto, eu vou atuar o ultrassom nessa segunda operação, né? Que está do lado oposto onde a seta aponta. Como não tem informação numérica, é em toda a extensão ali. O quinto exemplo, letra E, eu tenho também, é bem comum. Então, o que eu estou dizendo, vai depender muito, Edberto, do segmento que a pessoa atua, né? E até da experiência profissional. Olha o que acontece no exemplo E. Eu tenho agora não só uma, não só duas, não só três, mas 4 operações. Então, foi feita agora uma operação e foi feito um ensaio, depois foi feita outra operação e foi feito outro ensaio. Viu, Eveline? Aí a goivagem agora aparece na primeira operação porque é outro algo. Então eu quero um outro algo agora. E aí vê que, mediante isso, eu insiro um LP nessa primeira operação, após a primeira operação. Outro símbolo aí, indicando também, olha a seta quebrada do colega que falou da seta quebrada. Por que agora aí? Aí agora faz todo sentido aquela minha explicação. Eu tenho aí um K, então eu tenho meio V de um lado, meio V do outro. Como eu tenho 2 metais de base, o meio V está onde? O meio V está no metal de base 1, está no metal de base 2. Valeu. Eu tenho então um K na composição dos dois, mas você pode pensar, meio V onde a seta está apontando e meio V do lado oposto da seta. Isso também é procedente. Quando eu olho o lado oposto do mesmo lado, aí eu vejo um K, uma figura K. Mas vocês conseguem visualizar que, por exemplo, um elemento não tem usinagem, o outro tem? Um não vai ser biselado e o outro será? Então, exatamente por isso a quebrada da seta, para indicar quem está sendo biselado. A segunda operação, então, eu vejo os endes de partícula magnética numa extensão de 50 milímetros, tanto do lado onde a seta aponta quanto do lado oposto, e eu quero fazer esse end. Como é que eu faço? Quem vai ditar a regra para mim? Quem vai me conduzir? Quem vai dizer o pode ou não pode? É o procedimento 253 lá, que vocês vão consultar. That's all? Povo, cumprimos. That's all. Vou botar aqui para ficar bonito, né? Perguntas, reclamações, choros, doubts. Aproveitem. Por não, filho? Diga-me, tell me. Não o ouço. Tá, Rafael, professor, tá picotando. Tô aqui, pode falar. No caso, esse procedimento, ele é obtido naquela
mostrou mais cedo, naquela primeira 001, que vai de 1 a 16. Não, meu filho. Segunda, Não, filho. Não. Isso aqui é um exemplo didático. Eu podia escrever ali procedimento Valmir, entendeu? É só para dizer o seguinte, a cauda serve para colocar informações. Então, por exemplo, você vai executar um end, você não usa um procedimento? Então, naquela cauda do end que vai ser executado, eu aproveitei e escrevi a informação. Rafael, olha só, faz a partícula e pega o procedimento Valmir 01. Aí o procedimento Valmir 01 vai te instruir como é que você vai executar aí, quais são os critérios de aceitação que são normativos, e eu transcrevi para ali também. Então, vou dar umas instruções, percebeu? Sim ou não? Rafael sumiu. Eu acho que ele está com problema aí de instabilidade, né? Está com problema de estabilidade, então está instável a internet dele, né? Voltou? Oi. Voltou, Rafael? Não, é o Cássio, né? Tá me ouvindo, professor? Diga, Cássio. Ah, sim. Não, sobre Rafael voltou também. Ô, Deus. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Sobre aquela dúvida da Eveline ali, talvez ela tenha confundido, porque tinha um símbolo de goivagem, né? E tinha na cauda a palavra goivagem. Certo. E ela pode ter interpretado, aquilo como uma duplicidade, mas na verdade não é, né? Na cauda pode ser... Aí só perguntando, eu não sei se foi essa a compreensão dela. Mas na cauda ali... Entendi. Pode ir mas eu não sei realmente se foi essa a compreensão, mas... Deixa eu só concluir. Na cauda ali pode ir a informação de que forma é para ser feita essa goivagem, né? Isso. Né? Isso. A cauda... Pode concluir. A cauda é para informações, né? No caso ali poderia estar escrito goivagem por lixadeira. Exatamente, a cauda ela serve para isso. Essa é a fala, informações, qualquer algo. Por isso que lá na nossa primeira aula, do dia 2, eu falei para vocês, se eu quiser escrever na cauda assim, ver nota 1, e lá na nota 1 eu colocar zilhão de informações, né? Também posso. Exatamente. Professor, então, essa pergunta do amigo aí, que eu ia fazer para o senhor, porque essa goivagem poderia ser tanto no grafite quanto no esmeril, né? Aí não tem nada especificado, né? E nem um documento direcionando qual documento que eu poderia ver, qual vai ser o tipo de goivagem. Pois vamos lá, vamos dar um desconto. Nós estamos ali num exemplo de aula, então quem construiu o exemplo, o objetivo não foi tipo assim, esgotar as informações. Vem cá, eu vou goivar, mas vou goivar como? É com eletrodo de carvão? Como é que é? Eu vou raspar isso daí? É picareta, entendeu? Qual instrumento que eu uso? É um esmeril? Então, a ideia ali é dizer, olha, a cauda serve para, e eu posso botar uma informação, mas obviamente dentro de uma ação, vamos dizer assim, que o colega tem que executar, aí sim nós vamos esgotar. Aí ali tem todas as informações possíveis e imagináveis que ele tem que ter. Como ele age, ali nós não daremos meia chance para ele pensar diferente do padrão. Entendeu? Mas vocês estão corretos. Vocês estão pensando corretamente. Tá legal? Povo! Eu tinha uma dúvida também. Dá para me escutar? Olha, ela abriu o microfone para falar. Que beleza. Agora, pelo amor de Deus, fala o teu nome para eu saber. Eveline Lúquio. Eveline, pronto. Agora sim. Agora, ela dizendo é assim que é. Eveline. Pois não. Isso. Com relação a essas informações da cauda, no caso, essa goivagem ou qualquer outro processo que ele informe, como é que a gente sabe se ele vai ocorrer antes ou depois dessas soldas? Porque aqui naquele exemplo, ele, como estava na segunda operação, ele dizia que antes era a goivagem, depois ele fazia a solda em chanfre 1.
Só que aí eu vi no exemplo fazendo o teste que ele botava essa aguevagem no primeiro, aí ele disse que executava após realizar a solda e depois é que fazia o ensaio. Então, quando você tem a ação, vamos trabalhar com a ação prática na indústria. Lá você vai ter o passo a passo sem permitir que você pense a ponto de ter dúvidas se a execução dessa tarefa é antes ou depois, eu faço isso primeiro ou não. Então, lá nós vamos ter. Por isso que tem os procedimentos, por isso que tem as folhas de acompanhamento, por isso que tem todos esses documentos periféricos para te municiar disso daí. Entendeu? Ou um desenho detalhado, alguma coisa. Então lá não teremos dúvida alguma disso daí, tá? Entendi. Povo, vocês estão se preparando para a prova? Porque olha só, a dica que eu dou, a aula tem sido, creio eu, é minha percepção, um ajudador, um facilitador, é algo a mais, mas eu digo para vocês que ela por si só não basta, tá? Então, mergulhem, tipo assim, me ouviram, perceberam coisas, anotaram coisas, arestaram coisas, voltem ao texto, voltem à regra do jogo de vocês, que é o livro, e dá uma lida. Escolhe, hoje vou ver metalurgia, e hoje vou ver simbologia, hoje vou ver metais de base, e dá uma lida ali, percebendo se você ainda tem algo que está dificultoso, tá? Então, fecho aqui essa dica. Alguém ia falar, professor, por favor. A gente tem como acessar essa aula se ela é gravada ou para a gente poder assistir depois? Tem sim. Aí agora eu passo, por favor, eu entrego a palavra à Fundação. Dona Helena, por favor, Fontinhas, quem puder ajudar, aí acho que foi o Rodrigo, né, que perguntou. Essas aulas serão, na próxima semana, elas já vão ficar disponíveis na plataforma do curso, tá? Então, por exemplo, hoje nós tivemos o final de simbologia, essas 2 aulas de simbologia ficarão lá no final da disciplina de simbologia, antes do link das atividades de fixação, tá bom? A gente eles só devem estar normalizando isso até sexta-feira, mas segunda-feira, com certeza, vocês vão ter acesso a todas as aulas que aconteceram, né, na plataforma aí no GoToMeet, que vão estar disponíveis lá, tá? Agora, eu só vou... alguém mais vai fazer alguma pergunta para o professor ou não? Eu queria saber... Tá, eu tenho um recadinho para passar para vocês, aí eu vou só parar a gravação para poder passar, tá bom? Eu queria saber onde eu consigo baixar o livro completo. Olha, só um minutinho.